here with the squad. Everybody tryna go, yeah, the party jumping off. Hey, we putting on a show, tryna catch a vibe. We do this every time, like na 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 na. Feeling like I'm on the highway, cause everything been going my way. And now they looking at me sideways. I'm like na 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 na. This is where I wanna be. Na, na, na. Ô de casa, chega aí, bora mostrar todos os meus tênis nos bastidores. Só tem um negócio que eu preciso já falar pra vocês, heads up, aconteceu um negócio aqui no meu cabelo, ó. Acabamos de renovar o contrato com o Mullet, mais 2 meses até a Maratona de Valência, e depois vamos sentar de novo pra ver se a gente renova até o final do ano e começo do ano que vem. Então não reparem aqui não, viu? Bora lá. Pessoal, estamos aqui com todos os meus tênis da Nike dispostos. Vou entrar em alguns detalhes principais sobre cada um deles. Primeiro, vale o adendo, você não precisa ter tudo isso de tênis, obviamente, por conta aí da facilidade e da disponibilidade do pessoal da Nike de me enviar todos os tênis e também eu ter acesso a outros tênis que eu queira comprar no site. Eu consigo ter uma gama bem grande de tênis e vasta, mas obviamente você não precisa ter tudo isso. Então eu vou também depois elencar quais tênis eu acho que seriam importantes para vocês terem, caso vocês tenham 2, 3 pares ou que seja um par mesmo. Eu vou apresentar os tênis sempre falando numa ordem dos dias da semana que eu corro com eles. Então, segunda-feira, primeiro treino da semana, eu sempre costumo fazer meus treinos ritmados com o Nike Zoom Fly 6. Esse é um tênis que, na sua versão anterior, ele era um tênis mais pesadão e para essa nova versão, que já tem algum tempo, né, nem é tão nova assim, é um tênis que tem placa de carbono, mas eles classificam como super trainers. Então são tênis que têm placa de carbono para treinos, não são tênis para provas e competições. Claro que você consegue utilizar, mas o intuito principal dele é ser utilizado em treinos. Eu uso eles nos treinos ritmados porque eu normalmente vou para uma velocidade ali de mais de 17 km por hora, pace de 3,40 por quilômetro. Nessas velocidades ele responde muito bem e é um tênis que tem bastante estrutura. Então ele tem Zoom X, que é a melhor espuma da Nike na entressola. Tem uma placa de carbono, então uma placa de carbono mesmo, você até consegue ver ela aqui. E ele é um tênis que ele não é tão pesado assim, ele é um tênis relativamente leve. Vou colocar depois as especificações, sempre vou colocar o peso aqui para vocês terem uma ideia, né? Sempre no tamanho 43, que é o tamanho que eu uso. Então é um tênis muito legal e muito versátil. Eu tenho usado ele, como eu falei, nos treinos ritmados, segunda-feira, normalmente quando eu vou para o Parque do Ibirapuera, uma escolha muito boa da Nike para esses tipos de treino. Então esse é o Zoom Fly 6. Segundo tênis, normalmente eu tenho utilizado ele nos treinos de rodagem, às terças e quintas-feiras. Esse é o Nike Vomero 18. Então, dando um pouco mais de contexto para vocês, a Nike tem 3 linhas principais, né? Que é o Vomero, que é uma linha de conforto, Pegasus, que é uma linha de responsividade, e o Structure, que é um tênis para estrutura, né? Que tem um tênis que tem um pouquinho mais de reforço, justamente para quem tem essa pisada pronada. O Nike Vomero 18, ele é um tênis muito bom, a Nike acertou demais nessa 18ª versão do tênis. Na entressola, Zoom X e React X, então tem as duas espumas da Nike, é um tênis relativamente leve também, tem um cabedal respirável. E ele é um tênis para treinos leves, rodagens, eu rodo com ele sempre, normalmente na esteira ou na rua, 5,20 minutos por quilômetro. De fato é um tênis que eu indico para quem quer ter o primeiro tênis de corrida ou quer começar nos tênis da Nike. Ele é um tênis bem democrático, vamos dizer assim, então você consegue utilizar ele inicialmente em vários tipos de treino, mas principalmente nessas rodagens, treinos regenerativos, que é normalmente quando as pessoas começam a correr e ter interações maiores com o esporte. E principalmente ele é um tênis que também tem uma base larga, então isso traz uma estabilidade boa, que é sempre importante você pensar nisso, né? Apesar dele ter bastante amortecimento aqui, ser um tênis alto, ele é um tênis que quando você corre você não sente ele instável. Então, baita tênis, estou no meu segundo par dele já, justamente porque eu usei muito o primeiro, cheguei a rodar 800 km, e esse é outro ponto importantíssimo desse tênis, ele é um tênis bastante durável, então você consegue utilizar ele por muitos quilômetros. Nike Vomero 18, uma versão do Fast Pack que eles chamam, né?
Então esse tênis aqui praticamente está esgotado nessa cor. É o Nike Vomero SE que eles chamam. Essa cor aqui é maravilhosa, até dó de usar, por isso que eu estou usando na esteira só para conservar ao máximo ele, porque ele vai ser bem utilizado em algumas viagens. Tênis de aeroporto, sabe? Aquele tênis para você ir viajar com estilo e conseguir usar o tênis na viagem também. Ponto importante dele. Chegamos no quarta-feira, dia de treinos intervalados, então temos o Nike Pegasus Plus em mãos. Via de regra eu tenho utilizado ele apenas na pista do estádio do Pacaembu, que é onde eu faço meus treinos intervalados. Ele é um tênis que ele é bem agressivo, ele é um tênis leve, ele tem pouco amortecimento, mas é um amortecimento bastante responsivo, inteiramente de Nike Zoom X. Então ele é um tênis muito leve, é um tênis respirável, todo o cabedal dele é feito de Flyknit, que é o melhor material da Nike em termos de respirabilidade, em termos também de deixar o tênis mais leve. E é isso, ele não é um tênis para todo mundo, no sentido de fato você sente um pouco o chão quando você está correndo com ele, mas justamente é o intuito dele, por isso que eu uso em treinos na pista. Na pista você tem um amortecimento natural, na pista você consegue também ter menos variabilidade de outras coisas, né? Exato, é um ambiente mais controlado, justamente. Esse é um tênis maravilhoso, também estou na minha segunda versão dele. Pegasus tem na versão 41, tem o Pegasus Plus e tem o Pegasus Premium. Mas eu gosto bastante do Pegasus Plus justamente por conta da entressola dele, que tem Zoom X, como eu falei. Também é um tênis durável. O outro ele durou aproximadamente uns 600, 700 km. Para o que ele se propõe, treinos mais rápidos, ele é maravilhoso. Então, essa é a minha escolha para treinos intervalados. Também dá para usar alguns treinos ritmados, mas não é um tênis para todo mundo, pelo que eu falei, da questão dele ser um tênis mais agressivo, mais leve, e principalmente que você sente um pouco mais o chão correndo com ele. Bom, vamos lá. Nike Vomero Plus. Esse tênis aqui é um tênis que está dando o que falar, porque ele voltou a colocar a Nike em um patamar muito elevado de tênis de corrida para dia a dia. Então, como é que funciona, né? Como eu falei, eu apresentei já o Nike Vomero 18 e também, assim como a linha Pegasus, a linha Vomero também tem o Vomero 18, o Vomero Plus e o Vomero Premium. O Premium ainda não lançou aqui no Brasil. E o Nike Vomero Plus, ele é um tênis pouco diferente e melhor ainda do que o Vomero 18 que eu falei. Então vou explicar um pouquinho quais são as diferenças e por que eu tenho utilizado ele, principalmente nos treinos longos, que são os treinos que eu faço na sexta-feira. Primeiro ponto, a entressola dele só tem Nike Zoom X, então é a melhor espuma da marca, o que faz com que ele seja um tênis que na aparência ele parece ser bastante alto assim, meio molenga, né? Meio pantufão, mas pelo contrário, ele é um tênis bastante responsivo, então você sente bastante esse retorno de energia justamente por conta da entressola da Nike Zoom X. Ele tem um material de cabedal mais respirável e mais leve, então ele como um todo ele é mais leve do que o Vomero 18 e principalmente ele é um tênis mais versátil, você consegue utilizar ele para alguns outros tipos de treino, treinos ritmados, treinos intervalados, dependendo do pace também você consegue utilizar ele em praticamente todos os treinos. Então, para quem tem um pouco mais de experiência na corrida, é o tênis que eu indico da Nike para você conseguir ter junto da sua rotação de tênis com outros tênis aí. O que eu gosto muito dele é, como eu falei, essa responsividade e ele roda muito bem, para mim, um ritmo moderado assim de 4,20, 4,30 por quilômetro, mas também consigo utilizar ele em treinos regenerativos, já corri ritmados com ele, a paces de 3,50 na esteira, na rua. Assim como o Vomero 18, ele também é um tênis que dá uma estabilidade boa, apesar dele ser bem alto, você não sente ele instável. E também é um tênis bastante durável, deve conseguir chegar aí próximo dos 800 km, assim como o Vomero 18. Então o Nike Vomero Plus foi um golaço da Nike, todos os sites, todas as pessoas, mundo afora, falando super bem desse tênis, inclusive ganhou tênis do ano no programa Fôlego, na categoria amortecimento do Gustavo. É o que eu sempre falo, não sou eu que falo, é o povo que diz. Nike Vomero Plus, patamar altíssimo, baita tênis. Nike Structure 26, juntamente com as linhas Pegasus e Vomero, o Structure ele vem na linha Icon, Premium e Plus. Esse é o Icon, né, o Structure 26. Como vocês podem ver, ele é um tênis que ele tem bastante reforço nessa parte interna do pé. E aí explicando, né, quando eu comecei a correr,
a gente viu que o meu pé ele ia muito para dentro assim, e inicialmente era importante eu utilizar esses tênis que eles traziam um pouco mais de estabilidade. Então justamente a linha Structure ela é referência em tênis de estabilidade para a corrida. Esse tênis aqui ele é um tênis para iniciantes, para as pessoas que estejam começando a correr. Então ele é muito bom porque ele vai trazer tudo o que você precisa. Tem a entressola Nike React X, ele é um tênis relativamente leve também e vai ser um tênis bastante durável. Eu tenho utilizado ele bem de vez em quando em alguns treinos específicos, justamente porque eu não tenho mais a necessidade de ter esses tênis especificamente com maior estrutura interna, por conta da minha pisada agora ser uma pisada mais tranquila, né? Não tem mais a pronação de antigamente, mas é sempre importante ressaltar que a Nike tem uma linha específica para esses tênis mais com mais reforço, né? Com mais estabilidade. Esse é o Nike Structure 26. Então é importante mencionar. Vou fazer uma leve pausa, parênteses, nos tênis de corrida para falar de um tênis que eu uso bastante nos meus treinos de fortalecimento. Esse é o Nike Metcon 9, já lançou a versão 10, inclusive já está nos sites. Esse é um tênis, né, que inicialmente ele é indicado mais para CrossFit, mas pode ser para qualquer treino de força, né? Então nunca na academia você pode usar esses tênis aqui de corrida. Obviamente, se você tem algum tênis só e quer ir um dia ou outro, tudo bem. Mas idealmente, para você fazer os exercícios, principalmente de membros inferiores, é importantíssimo você ter tênis que sejam com esse solado reto e sejam tênis que tragam essa estabilidade, principalmente para fazer agachamento, búlgaro, levantamento terra, tudo que envolve treino de fortalecimento para corrida. Vocês veem que ele até tem esse reforço aqui, o pessoal de CrossFit fica subindo nas cordas, né, e usa bastante o pé, então isso aqui serve justamente para isso. É um tênis super bom, ele é um tênis super estável, ele é um tênis ideal para treino de força, então é legal ter um desse justamente se você for um corredor mais avançado, já faz, principalmente se você já faz treino de fortalecimento de uma forma mais frequente. Então o Nike Metcon 9 é esse, já tem a versão 10, sempre importante ter tênis específicos para cada tipo de treino e fortalecimento. Voltando para o parênteses, tirando o parênteses, né, e voltando para os tênis de corrida, chegamos agora na linha de tênis para provas e competições. Tenho 3 pares aqui para mostrar para vocês. O primeiro deles é um tênis, eu diria que ele é assustador no bom sentido, que é o Nike Streak Fly 2. É que não tem como ter tanta ideia, mas é o tênis mais leve que eu já peguei na minha vida disparado, assim, acho que tem 130 gramas, nesse tamanho 43. Mas assim como ele tem de leve, ele tem de agressivo também, e ele é um tênis que a Nike recomenda principalmente para provas de até 5, no máximo 10 km. Como eu não faço essas provas, eu utilizei ele algumas vezes em alguns treinos de tiro, sempre na pista, justamente por ser um tênis muito leve. Ele é um tênis também que ele pega bastante a musculatura, né? Então, principalmente a musculatura da panturrilha acaba sentindo bastante quando a gente utiliza esse tênis. Mas para quem faz essas provas, para quem é um corredor leve, é um tênis super indicado, é um tênis super bom. Então, provas e competições, a Nike normalmente vai por todas as distâncias, até 10 km, idealmente, Nike Streak Fly 2. Entressola com placa de carbono, espuma Zoom X, e aqui um cabedal completamente respirável, ele literalmente parece uma sapatilha de tão leve que ele é. Mas é isso, não é um tênis para todo mundo e principalmente é um tênis para até 10 km. Quem faz provinha de 1.500 na pista, 3.000, 5.000, manda bala nesse tênis aqui que é um baita investimento. Chegando agora nos tênis mais conhecidos, este aqui é o Nike Vaporfly 4. Esse é um tênis que eu me adaptei muito bem com ele mesmo, assim. Tem muita gente que fica um pouco refém dos Vaporflies antigos e não tem problema nenhum, porque eu acho que essa versão é uma versão mais minimalista. Isso é muito positivo para o tênis, né? Até dá para ver aqui, está escrito The Original Super Shoe. O primeiro tênis com placa de carbono para provas e competições foi o Vaporfly. Depois veio o Alphafly. Então esse é um tênis que nessa versão mais recente ele é minimalista no sentido de temos entressola Zoom X, temos a placa de carbono e temos um cabedal muito leve e muito respirável. O que isso significa? Antigamente, né, nas versões anteriores, o pessoal utilizava bastante para maratonas o Vaporfly, principalmente a versão número 3 e a versão número 2. Eu tenho utilizado no máximo para 21 km, então eu corri a meia maratona da SP City com esse tênis, eu levei também na Road to Coast, viagem de revezamento que eu fiz com a Nike, e ele é um tênis que para mim atende muito bem até os 21 km, justamente por ser um tênis bem leve, é um tênis bem agressivo,
E é um tênis que, como eu também falei em relação a Street Fly, ele também pega bastante a musculatura, por eu ser uma pessoa mais pesada, assim. Então tem gente que usa ele para maratonas e é uma decisão pessoal, não é que ele não seja um tênis para maratonas, mas para o meu biotipo e para as minhas necessidades, ele é um tênis que atende até os 21 km de uma forma perfeita. Maravilhoso, leve, respirável, responsivo demais, você sente esse tênis batendo assim, voltando, e é isso. É um tênis que não é para todo mundo, mas eu de verdade achei que foi um baita acerto da Nike essa versão número 4, tem muita gente utilizando aí também em provas mundo afora. Só não ganha, obviamente, do Nike Alpha Fly 3. Esse é o tênis que você vai mais ver em qualquer maratona que você fizer mundo afora, seja no Brasil, seja fora do Brasil, porque ele é, para mim, o melhor tênis que você vai encontrar com placa de carbono e um tênis para provas e competições. Eu utilizei ele na Maratona de Londres, exatamente esse tênis. Já estou com um tênis agora, uma versão nova, né, mas é surpresa para a Maratona de Valência, também Nike Alpha Fly 3. Resumidamente, em relação às especificidades do tênis, entressolas 1X, placa de carbono em toda a entressola, então você consegue ver aqui. Tem também essa bolha de ar da Nike na parte frontal do pé. Então é um tênis que, ao mesmo tempo que tem a responsividade da placa, também tem as bolhas de ar aqui que te coloca para cima, para frente. Por conta dessa bolha, então, ele te coloca para frente, ele te eleva a um outro nível. Ele tem bastante estabilidade também, então você vê bastante gente utilizando ele nas provas, não necessariamente pessoas que vão para performance, conseguem fazer também tempos um pouco mais modestos, né? Então é um tênis bastante democrático também. Agora um ponto importante em relação a ele, né, todo o cabedal dele, ele é de um material tão respirável assim que você consegue até ver os dedos, é um material muito leve também. E tem um adendo, né, porque os tênis de prova e competição, eles são tênis feitos justamente para conseguir otimizar ao máximo as tecnologias, deixar os tênis mais leves. Eles não são tênis muito duráveis e não é para ser um tênis durável justamente por conta de tudo isso que eu falei. Então ele é um tênis que vai durar aí 300 km, dá para você fazer 2, 3, 4 no máximo ciclo de provas com o tênis, mas também tem uma expectativa versus uma realidade que as pessoas têm em relação a tênis, por ser os tênis mais caros, não são tênis que vão durar 800, 700 km, porque não é para ser dessa forma, né? Então vale esse adendo, mas principalmente vale o investimento, porque esse é um tênis aqui que na sua maratona ele consegue fazer a diferença de forma comprovada, tirar alguns segundos em relação ao seu pace, tirar alguns segundos também nas suas parciais a cada quilômetro. Nike Alpha Fly 3, minha escolha para maratonas, também já fiz meia maratona com ele e é um tênis sensacional, maravilhoso. Valência, logo menos estaremos utilizando ele novamente, não nessa versão como eu falei, numa versão premium, então aguardem para ver porque é um tênis maravilhoso. E essas suas botinhas style da Nike? As Qual? botinhas de saída lá que você falou que era chuteirinha. Ah, chuteirinha, meu, eu vou abrir aqui meu coração pra vocês, mas a Nike, ela conseguiu mudar toda a minha cabeça em relação a artigos de moda. Então, eles têm muitos tênis legais de lifestyle, né? Obviamente, vocês sabem, referência total, vários tipos. Eu consegui ter acesso aí a alguns bem legal, Nike Cortez, Nike Gato. Tem um outro também, um Pegasus Lifestyle, que é um tênis que eles reproduzem tênis antigos de corrida. Todas as linhas são muito legais, muito interessantes, então eu estou conseguindo utilizar no meu dia a dia também, não só na corrida. Então, se você me encontrar algum dia e tiver dúvida se sou eu ou não, olha pro meu pé, se estiver usando Nike, 95% de chance de ser eu. Se eu não estiver usando Nike, aí você me confundiu com outra pessoa. Depois quero ver, pega pra gente só pra mostrar. Ó o pé não mente. Então Até na sandália. Essa é a papete pós-prova. Quando você termina a prova, você já coloca ela aqui, ela é bem confortávelzinha, você consegue ainda se manter no estilo. Também. Ilustrando então, Nike Gato, chuteirinha. Essa cor só tem comigo, só eu tenho ela aqui no Brasil. Essa aqui eu comprei na Nike lá na loja de Portland, Oregon. Esse aqui é um Nike Air Pegasus, que reproduz aí um dos primeiros tênis da linha Pegasus. Uma versão mais lifestyle, animal também, eu utilizo ele bastante aí. Lindo demais, hein? Animal, né? Nossa, você tá louco, deixa eu ver esse chuteirinho de novo aí. Caraca, irmão. Isso é literalmente uma chuteira. Nossa, velho, animal. Chave. De forma geral, esses são os meus tênis de corrida. Como eu falei, agradecer muito o pessoal da Nike
por dar essa oportunidade, conseguir falar um pouquinho mais dos tênis e principalmente por disponibilizar. Eles são 100% parceiros, 100% próximos, dão todo o suporte que eu preciso para conseguir performar. Vocês podem ver também que eu não tenho nenhuma desculpa para não performar com toda essa gama de tênis maravilhosos, né? As desculpas vão acabando. Mas como eu falei também, você não precisa ter todos esses tênis, você precisa ter alguns tênis só. Então a linha Vomero é uma linha, como eu falei, com mais conforto, uma linha que consegue também permear por vários tipos de treino. Nike Structure para quem tem pisada pronada, que é um pouco mais de estabilidade. Pegasus, a linha com responsividade, mas também tem conforto. E todos os tênis de prova, competição, são altamente recomendados. Se tiverem dúvidas específicas em relação aos tênis, como usar, qual comprar, mandem aí as mensagens. Eu respondo com o maior prazer e vou conseguir ajudar vocês aí no que eu puder. Combinado? É isso aí, galera. Foi muito legal ter vocês comigo aqui nesse meu apartamento, espaço mais íntimo, para vocês terem essa proximidade, e é sempre legal mostrar tudo que eu uso e principalmente como vocês conseguem entender como aplicar para a realidade de vocês. Tamo juntasso, vamos com tudo aí, temos muitos treinos aí até Valência, chegando na reta final, mais ou menos, faltam 8 semanas para a prova, então ainda vai ter agora essas próximas semanas bastante puxadas em relação a treinos, esperadas aí 5, 6 semaninhas bem puxadas, depois 2 semanas de polimento, mas isso é papo para outro vídeo, para outro momento, entrar em mais detalhes em relação à preparação. Combinado? É isso aí, pessoal, abraço.